Podcast Absoluto. Retrospectiva 2024. Todos os erros que foram cometidos por gente que não poderia cometer esses erros. Ou algo bem parecido. Bom, lá vamos nós. Para que essa live? Via de regra, a gente tem que entender alguma coisa sobre a internet. Então eu vou fazer alguma série de coisas nessa live. Que série de coisas? Eu vou dar uma explicação do que eu acho que aconteceu nesse ano, basicamente. À medida em que esse ano vai se dar, a gente percebeu o quê? Nós percebemos que o ano foi horrível. 2024 foi um ano que, sem dúvida, para a maioria dos brasileiros e do mundo foi horrível, e 2025 promete tentar superar 2024. Então seria uma boa a gente pensar o que aconteceu nesse ano. Muito do que aconteceu nesse ano foi: nós tivemos uma grande esperança nas nossas lideranças, notadamente liberais e de esquerda, e deu errado. Deu errado e tinha que dar errado. Em que sentido? Nós não conseguimos fazer algo fundamental. O que é fundamental para mudar o mundo? Mudar o mundo. Aproveitando o pessoal que está entrando, vocês estão livres para fazer interações aqui. Interações quer dizer, manda umas perguntas aí no meio da coisa e a gente vai trabalhando em cima disso. O grande problema, então, a gente vai trabalhar em cima de uma pequena pauta. Em cima dessa pauta, se eu ficar olhando para lá de vez em quando, é o quê? É eu pegando meu computador e olhando literalmente a pauta e procurando referências no decorrer da coisa. O que a gente tem que pensar nesse ano? Ou que todos vocês que estão me ouvindo deveriam pensar junto comigo é: nós vamos conseguir realizar nossas propostas esse ano? Resposta: eu acho que não. Por que não vamos conseguir? Porque não temos o necessário para fazer com que as propostas deem certo. E o que é esse necessário? Dentro dessas pautas eu vou explicando o que é esse necessário à medida em que debato as pautas. Bom, basicamente a gente pensou um monte de coisas. Economia, questão da negritude, mulherismo. E aí, o que deu? 2023, pós-pandemia, nós todos acreditávamos que o mundo ia sair melhor. Doce ilusão. Eu confesso que eu acreditei nessa bobeira, tá? Eu acreditei que o pós-pandemia ia sair melhor. Eu também tive uma crise de otimismo. É o velho problema. Num pós-mortem, num pós-morticínio, num pós-pandemia, a gente tende a sair mais simpático. Ou a gente quer acreditar que as pessoas ficam mais simpáticas, mas olhe pra você mesmo. Você saiu mais simpático? Você tem certeza que você saiu mais humano? Provavelmente não. Nós tivemos aquela eleição assustadora, em que tivemos um problema com os bolsonaristas. Nessa live eu quero discutir com vocês se existe esse problema mesmo. Cá entre nós, eu estou desconfiando que esse problema não existe do jeito que está sendo apresentado. Por quê? Vem o problema da live também. Parte dos nossos temas é: a comunicação da internet está funcionando? Funcionando em que sentido? Você, quando entra na internet, você, para buscar notícias e informações confiáveis, você está achando? Você vê 10 mil sites, seja de esquerda ou de direita, você vê os canais do YouTube e você não acha nada. Isso é um dos temas que explodiu agora em 2025. Olha, a Meta vai parar de verificar os dados e as fontes. Mas, como a maioria dos memes está mostrando, eles verificavam. Nós acompanhamos todo 2024 com toda a sorte possível e imaginável. Toda a sorte possível e imaginável de abusos contra mulheres, contra homens negros, contra mulheres negras. Eu estou separando assim porque eu vou trabalhar nesse sentido. Nós vemos toda a sorte de abusos no mesmo ano em que elegemos pelo mundo, na teoria, uma série de políticos que iam debater essas questões. Uma série de pessoas que iam debater essas questões, seja Kamala Harris, em certa medida Erika Hilton aqui no Brasil. Vamos discutir o Silvio Almeida. Sim, nós vamos discutir. E aí? Houve uma mudança? Essa pergunta. Nós fomos idealistas demais. Nós acreditamos ferozmente em nossos corações você pior. Porque tem poeta aqui. Os poetas vão me corrigir. Nós acreditamos em nossas mentes que nós mudamos. Nós mudamos nossos comportamentos. Você mudou seu comportamento? Friamente falando, você mudou seus comportamentos para antes da pandemia? Se você não mudou, você mudou sem querer. Como assim?
Queridos, tudo que a gente tinha no pré-pandemia não está mais funcionando plenamente no pós-pandemia. Primeiro, morreu um monte de gente. 2023, a gente não sentiu essas mortes. O que essas mortes são? São um problema econômico. Usando uma gíria horrível de policial, 700 mil CPFs foram cancelados. Pergunta de 1 milhão. Que impacto isso teve na economia? Como isso se deu para nós? Se deu muito mal. Boa noite a meus irmãos presentes. Nós tivemos vários comunicadores que estão aparecendo, inclusive alguns estão aqui, e que esses comunicadores sentiram esse drama. Basicamente, então, o que a gente está falando? Eu vou entrar nas pautas, depois dessa pequena introdução, e fazer uma série de perguntas a vocês, e vocês vão interagindo com a gente. É assim que a gente vai trabalhar aqui, cara. Bom, aqui já entrei meio na nossa pauta. A economia do novo governo Lula é liberal? É sim. Mas o governo diz... Não importa o que o governo diz. O que importa é o que o governo faz. O governo atual não está fazendo o que deveria fazer. O quê? Uma mudança na realidade. Como se muda a realidade? Ora, uma pessoa comum muda a sua realidade como? Pelas suas ações. Os governos mudaram suas ações. Na economia estão seguindo basicamente o plano do Paulo Guedes. Mas não são Paulo Guedes. Isso não importa, irmãos. É esse o negócio idealista que a gente está falando. A primeira mudança tem que vir no coração? Sim. Mas se ela não se estender pro resto do corpo, não adianta nada. Não adianta você em nenhum momento dizer que as coisas têm que mudar se você efetivamente não muda. Você está mudando o seu comportamento? É isso que nos interessa. Você está mudando o seu comportamento? É por isso que uma série de falas está dando tão certo. Vou usar o termo clássico. Você mudou seu mindset? Esse é outro dos nossos temas. Por que tanta gente ficou tão atraída pelo empreendedorismo? Porque parecia como uma solução. E foi. Está sendo solução para muita gente. Talvez não a solução que a gente gostaria. Então, aqui a gente viu a explosão disso aqui. Sim, como estão bem falando aqui, achamos que íamos lucrar mais na pós-pandemia, com mais empregos disponíveis. Meus queridos, como se aumenta emprego? Só tem um jeito, cara. No Brasil, historicamente, só tem um jeito. Você tem que mexer onde? Obrigado por ter entrado nesse tema. Porque o empreendedorismo, em certa medida, dá certo. Porque empreendedorismo, prepare-se para a defesa horrível. Eu vou explicar porque o pessoal é bolsonarista, mas vou explicar de uma maneira diferente. O que falam? Os bolsonaristas são ignorantes. Mas quem são os bolsonaristas? Economicamente falando. Eles são esses pequenos empreendedores. Quando alguém começou a falar, o presidente Bolsonaro desregulou as coisas para trabalhadores porque os pobres estão votando neles. Meus queridos, quem está votando no presidente Bolsonaro é gente que queria desregulação do mercado de trabalho. E quem queria? Era o grande empresário? Não, o pequeno empresário. O pequeno empresário ficou reclamando e reclama até hoje que ele paga muito imposto. O governo Bolsonaro, em vez de fazer uma reforma fiscal que afetaria o país inteiro, inclusive a classe dominante, o que ele fez? Ele fez uma coisa muito mais simples. Ele começou a desregular. Porque desregulando, esse pequeno empresário podia explorar quem? Quem é o primeiro cara a ser explorado por um pequeno explorador? Eu lhes pergunto, quem é o primeiro a ser explorado por um pequeno explorador? Resposta óbvia, meus queridos. Quem tiver ao alcance dele. Quem é a pessoa que está mais próxima de um pequeno explorador que ele pode explorar? Ora, meus queridos, a família dele. Por isso que eles ficavam todo o tempo falando e lutando contra os direitos das crianças, os direitos das mulheres. Porque se você aumenta os direitos das mulheres, se você tem uma boa segurança do trabalho, se você tem uma boa legislação de proteção das mulheres, elas não podem ser tão fáceis de ser submetidas. E isto não acontece só. Vou dizer um pequeno negócio que também isso acontece. No meio do rap. Você pega a sua esposa, bota a sua esposa para trabalhar, para você como empresária, a gente faz isso. É aí que tá o negócio. E meu querido Dantas falou, funcionário. Mas quem é o funcionário do pequeno empresário? É a família dele. Você bota no bar para trabalhar a sua mãe, suas irmãs, seus irmãos.
E você não quer nenhuma regulação naquilo. Por quê? Porque você vai pagar mais. É aqui que está o pique da coisa, a pegada da coisa. Você vai explorar quem está mais próximo. Quem está mais próximo? A família. Por isso que esses caras ficavam defendendo o tempo todo a questão de família. E quem é o chefe da família? É o homem? Eu posso fazer o que quiser. Por isso que eles ficam defendendo esse negócio de realismo. Realismo no sentido da monarquia. Porque na monarquia o rei manda e ele é indiscutível. Não tem legislação sobre o rei. Quando o indivíduo estava falando sobre, não, tem os direitos, ele não queria que esses direitos terminassem assim, porque ele não tem força para isso. É isso que foi o brilhantismo, infelizmente, do governo Bolsonaro. Eu não preciso terminar com a legislação trabalhista, eu só preciso desregulá-la. E como você desregula? É facílimo, meu amigo. Se você pegar esse governo anterior, ele desregulou. Ele acabou com as fiscalizações, com as delegacias LGBTQ+, acabou também com a grande justiça contra a mulher, desregulou os ministérios contra o racismo. Pense nesse sentido, quem simpatizou? Por que uma discrepância tão grande nas opiniões das pessoas, sendo que elas vivem em uma realidade semelhante? Por que, respondendo, meu querido, elas estão na mesma hierarquia? Vou dar um exemplo. Eu e uma mulher branca estamos sentados no cinema, certo? Se ela começa a gritar comigo, a tendência de quem está ao redor é achar o quê? Que quem está errado sou eu. Sim, bem-vindo ao racismo como um sistema de poder. Se você começa a achar que quem está errado sou eu naquele ambiente, você diz, não, você fica na sua. Se você tem medo, o medo é uma força econômica. Se eu tenho medo da sua reação, eu tomo cuidado. As pessoas falam sempre da legislação trabalhista. A legislação trabalhista não serviu só para proteger os trabalhadores, protegia os patrões também. Porque você tá lá, seu patrão, é isso que a gente tem que analisar, que aconteceu esse ano também. É uma discussão econômica. Quando se falou bastante daquele rapaz que está sendo acusado de ter matado o CEO, o Luigi, a gente não pensou uma coisa muito simples que acontecia, e que aconteceu recentemente. Eu vou citando casos da internet, se vocês lembrarem, vão trabalhando. Um rapaz estava na festa de final de ano da sua empresa, certo? E aí chegou o patrão dele e falou, o senhor está demitido. Pô, demitiu o cara na festa de final de ano. Daí o que ele queria? Queria ir embora. Ah, já tô ruim, vou embora. Aí o cara pegou no braço dele e disse, você não vai, senão vai estragar senão vai estragar a festa. O que ele fez? Pegou e deu 4 facadas no cara. É esse o problema de verdade. A legislação trabalhista, ou todo o direito, não passa do que? De uma instrumentalização da vingança. E vou dizer mais, e a gente vai acabar avançando para vários temas nossos. O que vocês acham que democracia é exatamente? Democracia não passa de guerra civil organizada, em que você toma cuidado com os instrumentos de violência para eles não saírem do controle. A legislação antirracista não protege os negros somente, ela protege os brancos dos negros. Ô rapaz, você não precisa brigar com fulano não. Você entra aí com o processo que vamos entrar nesse debate. A legislação antirracista serviu para quem? E eu desconfio que serviu para outras pessoas, viu, queridos? Bom, no decorrer então, a gente vai entendendo essas coisas. Toda a política do governo atual, a política do governo federal, espero que tenha respondido, querido. Vá falando, se não responder, vamos trabalhando. Entenda, querido, que em qualquer espaço as pessoas são semelhantes, como você bem disse, mas elas não são iguais. E se você é pobre, se você está numa situação financeira complicada, você vai se agarrar a cada pequena vantagem que você tiver para sobreviver. Se eu precisar usar o machismo para sobreviver, vai ser usado. É assim que pensa. Se você tá lascado, você não vai ter esse negócio de por que não agimos com a humanidade? Porque somos humanos. Um humano diferente de um animal, mas também complementar a ele, você vai fazer qualquer coisa para sobreviver, meu querido. Você vai lutar com unhas e dentes. Só quem sobrevive se arrepende. E as pessoas juram que vão sobreviver. Depois o que você faz? Depois você se arrepende, vai na igreja, pede perdão, você faz todos esses pequenos, como direi, fingimentos do dia a dia, para você dizer, foi sem querer, desculpa aí.
você poderia me perdoar? E a gente vai perdoar. Querido, é preciso ter muito poder para não perdoar as pessoas. Como disse, somos estimulados a ser individualistas? Somos. Olha, é uma das coisas mais queridas, querido. Queridos, nós queremos sobreviver? Sim. Prioridade. Mas a pergunta, qual é a qualidade dessa sobrevivência? É melhor, a gente foi educado, e também por setores da esquerda, a quê? A acreditar que a evolução era individualista, é a tese do Darwin. Não é. Se você pegar a tese de outro cara que era biólogo, que é o Kropotkin, ele vai dizer a tese máxima da sobrevivência da humanidade é o mutualismo. Caramba, então tem uma tese de esquerda que não é individualista? Tem! Só que o Kropotkin é anarquista. E a esquerda geralmente comunista, a esquerda comunista, a esquerda de esquerda instituída, não tolera os anarquistas. E não pode tolerar. Isso é um mal que vem desde o Engels. Por quê? Sabe esse negócio? Repito, sabe o que aconteceu do CEO, esse rapaz que eu citei agora que matou o patrão? Isso aí é que provocou a Primeira Guerra Mundial. Por isso que a gente tá com esses ares de guerra. Porque chegou o momento em que a coisa ficou feia de verdade. Nós estamos reclamando muito da nossa juventude, mas ela tá certa, tá? Ela tá certa. Ela não tá tolerando qualquer coisa. Ela não aceita qualquer coisa. Essa nova juventude é nossa vitória. Tem alguns professores que dizem, mas eles são chatões. Exato! Ainda bem que eles são. Eles não toleram as coisas como a gente tolera. Só que nós fizemos uma coisa por eles fantástica. Nós criamos uma estrutura econômica em que, por exemplo, ele arruma um emprego e ele diz, esse emprego é muito ruim, vou largar. Ele volta a morar com os pais dele. Sim, ótimo! A gente está reclamando, nós estamos reclamando de uma juventude que não tolera o capitalismo. Só que a gente não está fazendo o nosso trabalho. Qual é o nosso trabalho? A gente está dando uma opção. Por exemplo, aí volta de novo na discussão da economia do governo. O governo está colocando dentro da sua estatística de queda de desemprego o trabalho informal. O cara trabalha 2 meses e de repente ele entra como trabalhador. Não, por quê? Isso é coisa do governo Temer que não foi desmobilizado no governo do PT. Eu poderia dizer governo do Lula? Não. Vamos ser adultos. Ninguém governa sozinho. Ninguém governa sozinho. Então o que acontece? A desmobilização, as crianças estão lá e perguntando, e aí adultos, vocês vão nos dar algumas opções? E parece que não estamos dando. Isso repercute de como a gente está trabalhando na cultura, meus queridos. Vocês repararam que a gente ficou no ano dos remakes? Volta filme sobre a ditadura. Sim, ainda estou aqui. Volta o Alto da Compadecida, volta Estômago. Cadê os novos filmes? É fundamental você ter filmes, desenhos animados, novelas, que ajudem você a pensar isso. Aí vocês poderiam me dizer uma coisa bem individualista, mas cada um não poderia pensar? Mas acaba se preocupando mais com o status, necessariamente com a qualidade de sobrevivência. Sim! Essa é uma das coisas mais fantásticas, querido. É claro que num primeiro momento você vai se preocupar com o status. Por quê? Porque você é jovem. Você quer sair lá com seu tênis bonito. Você quer ficar bonito para as moças querem se vestir muito bem. Num segundo momento, que não demora muito, você percebe que isso é irrisório. Por exemplo, a gente chama muito os jovens de sad boys, que eles, em verdade, eles ficam tristes o tempo todo. Ainda bem que eles estão tristes. Se eles estivessem nesse mundo infernal e estivessem felizes, a gente estava com um problema de verdade. Grande parte do nosso problema atual é que a gente não está permitindo as pessoas amadurecerem. Mas como, André? Rapaz, eu vi uma definição muito boa num filme. É uma vingança. Eu vou lembrar daqui a pouco, se eu não lembrar, coloco nas referências depois quando eu subir o podcast. Num filme é uma moça que está se vingando sistematicamente de um abuso sexual sofrido por ela. Até que ela vai num dos abusadores, que é um advogado. Daí ela vai falar com o advogado. Eu vim aqui pra me vingar. Ele disse, ainda bem que você veio. Rapaz, não aguentava mais. Aí ele sentou e começou a conversar com ela. Ela percebeu, você se arrependeu? Ele disse, não, é que aconteceu uma coisa comigo que os budistas chamam de iluminação. Mas aqui no ocidente a gente chama de surto. Uma pessoa que entra em surto
em verdade entrou num processo de iluminação. Ou seja, ela não aguentou mais psicologicamente as coisas que estão fazendo. Boa pergunta. Quando a gente fala pessoas, os estalos das pessoas estão na superficialidade, e o que está impedindo elas de se aprofundarem? São as drogas que elas estão tomando, que a gente vai lá no psicólogo, e o psicólogo, em vez de fazer a gente mudar de vida, entocha a gente de remédios para ansiedade, remédios para depressão. Nós conseguimos assistir filmes que nos levem a pensar isso. Um trabalhador que trabalha CLT 8 horas por dia, ele tem tempo de ler um livro, a não ser a Bíblia? É esse o sucesso que a gente vai debater daqui a pouco, o sucesso das igrejas evangélicas. Por quê? Porque as igrejas evangélicas fizeram o que a gente deveria ter feito. Eles ajudaram a dar explicações. Uma pessoa não precisa de escolaridade muito alta para entrar em crise consigo mesmo. Mas como é resolvido isso pelas entidades evangélicas? Muito simples. Olha, é uma aprovação. É errado? Não. Em termos psicológicos, a pessoa precisa disso. Quantos canais de esquerda estão dando uma explicação para você, trabalhador, do que está acontecendo? Por exemplo, os canais de esquerda não gostam da explicação que o Gessé Souza dá, que escreveu Elite do Atraso. Que ele fala o seguinte: as pessoas economicamente não são máquinas. As pessoas precisam de uma explicação sobre o mundo. Elas precisam entender o mundo. As pessoas não querem ficar vazias. Essa ideia de que eu gostaria de não saber as coisas que sei é tudo bobeira. E como é que eu sei? Porque eu fico de olho nos memes. Um dos melhores memes que eu já vi é um menino... Era um meme em que tava lá parado um rapaz, ele olha para uma moça e tá escrito suicídio. Daí vem outro cara, coloca a mão no peito dele e diz: mãe vai ficar triste. Vocês estão meditando sobre isso, né? A sociedade carente não fala... Exato, meu amigo, você foi perfeito agora, querido. Nós somos carentes. Nós somos carentes. Nós estamos carentes de uma ficção, de uma poesia, de música que diga pra gente: cara, tá dando tudo errado. Pra gente parar de achar que tá ficando louco. A gente tá achando que tá ficando louco, mas a gente não tá. As coisas não estão bem. Nós não estamos bem. E por que não estamos bem? Porque alguns de nós conseguiram sucesso econômico e mesmo assim a gente continua se sentindo mal. A gente ganha dinheiro, mas a gente não consegue se ver. E por que a gente não consegue se ver? Porque a gente tá ganhando dinheiro. A gente tá o dia inteiro trabalhando. Essa é a obrigação da arte. Mas o que é que a gente tem? Repito, o filme que foi muito criticado, por exemplo, Ainda Estou Aqui. Ele ajuda a classe média a pensar o que é uma ditadura legal. Mas não ajuda a eu pensar o que é uma ditadura. Quantos filmes, com exceção daquele filme ruim sobre o Marighella, falam pra nós sobre como nós nos sentimos no meio de uma ditadura? Vou dizer a única coisa que deu certo. O melhor experimento até agora da nossa ciência. De uma mulher negra chamada Sueli Carneiro, e o pessoal esquece dela, que esse projeto conseguiu criar um mecanismo poético para a gente meditar sobre nós mesmos, chamado Racionais MC. Pensa bem, pega todo esse rock vagabundo BR, pega todo esse rock ruim, de Matanza até Charlie Brown Jr. Quantas dessas frases, quantas das letras, quantas das batidas encontram com você tanto quanto o Negro do Drama? Tanto que encontram em você em todas as músicas, Homem na Estrada. Cara, as frases dos Racionais são perfeitas. Por quê? Porque elas foram montadas para encontrar com essa subjetividade da periferia. Por isso que o rap é tão importante. Mesmo bandas de rock hoje, as bandas de rock não falam, não gritam o que eu preciso ouvir. Vou dizer uma coisa horrível para vocês. Horrível mesmo. Uma das minhas bandas favoritas tem um nazista, que é o Pantera. Aí eu fiquei meditando, por que justo eu, homem negro, gosto do Pantera? E sabia que Pantera estava meio estranho. Desde que do começo do Pantera eu sabia que tinha algo errado por causa de uma música chamada Attack to Radicals, o Ataque aos Radicais, em que ele falava que não era boa ter revolução negra, e ele cantava meio rap, aquele safado. Eu ficava pensando, mas por que eu passei tanto pano pro cara? A resposta é, o pessoal do Pantera, o pessoal do rock, incluindo Metallica e Companhia Limitada, eles são pobres discutindo o quê? Desemprego, manos. Traduz as letras do Metallica, do Pantera, do White Zombie, e você
vai encontrar quem? Você desempregado. Mas não gostando de bandas pela sonoridade? Muito bem. Queridos, chamo aqui o ponto. Que bandas brasileiras soam como um desempregado? Que bandas brasileiras soam como um desempregado? Toda vez que aparece isso, é um bando de boy fazendo piada sobre como, por exemplo, tinha aquela música do Motoboy, antes do Galo, que era de um pessoal que eu esqueci o nome, eles tinham uma música chamada Sou Negão, Negro como a Noite, Preto como o Piche. Mas sempre quando aparece o trabalhador nessas músicas de boy, é engraçado. Eu não quero ser engraçado, cara, eu tô mal, eu não tô legal. Aquela sonoridade de estudo, por exemplo, quando eu escuto e eu sei que eles estão na live, o Crespo, eu me reconheço. Não é só as letras. A sonoridade que aparece lá diz, cara, sou eu. Ufa, alguém tá falando alguma coisa que eu entendo. Caramba, mano. Além dessas bandas, esses grupos, alguém tá falando como vocês se sentem? Com exceção do K-pop? O K-pop tem uma... Eu acredito que eu tava outro dia escutando Blackpink e eu achei aquilo legal. Eu me reconheci naquilo. Não esqueço que a metodologia do K-pop foi tirada de onde? Da metodologia que produziu Michael Jackson. O que é o K-pop? É o resultado da tecnologia negra de criação de artistas sem negros. Tanto que é horrível, né? Falta aquilo. Então, quando a gente tá pensando na sonoridade, a poesia, a música, o cinema, quantas dessas coisas conversam com você? É mais fácil eu me identificar com um filme estadunidense ou com uma banda perdida em Wisconsin do que aqui. Devem ter bandas? Tem. Mas não será essa a problemática? Para ser músico precisa de tempo. Aqui que tá o Bang, meu querido. Você falou tudo. A gente tem tempo de produzir nossa música? Não. Então a gente fez uma coisa muito simples. Nós terceirizamos nossa música. Quem faz muito sucesso? Essas músicas de louvor. Olha, peguem ali no TikTok aquela música, meu Deus do céu, não sei o que o cara falava em desespero. Aquela música, eu tava escutando, cara, isso se encontra comigo. Eu não tenho nenhuma relação religiosa, mas a sonoridade me assusta. E ao mesmo tempo me conforta, tipo, nossa, meu Deus, alguém tá pensando mais. É isso que aconteceu, meus queridos. Até a pornografia brasileira está sendo pautada. Até a pornografia brasileira está sendo pautada pela cultura evangélica. E aí vem uma pergunta. Que entramos no segundo tema. E a negritude onde fica nisso? A negritude ficou nula. Desculpa. A negritude está nula. Ela não é mais um projeto. Ela não consegue chegar culturalmente onde ela precisa chegar. Uma parte foi por causa da pandemia e isso não se reforçou. Quando na pandemia não teve carnaval, a coisa ficou feia.